Bom dia, pessoal. Tô aqui para explicar para vocês um vídeo caseiro, bem rapidinho, o conteúdo do terceiro bimestre, o primeiro conteúdo, que vai falar sobre grupos funcionais. O que são esses grupos funcionais? O que é uma função orgânica? Então, vamos primeiro entender isso, para depois eu explicar para vocês que eu vou fazer o uso de umas tábuas que eu encontrei aqui como um quadro. Sim, a professora está precisando de um quadro, aceito doações, tá? Então, vamos lá. O que é uma função orgânica? Uma função orgânica é como se fosse, imagina assim, várias pessoas decidem jogar futebol, tá? Vão lá para o campo jogar futebol. E aí eu preciso definir, eu preciso dividir os dois times. Só que ninguém está uniformizado, são todos rapazes, mas ninguém está uniformizado. Então como é que eu vou fazer? Eu pego e decido. Quem tiver sem camisa, separo. Metade deles tiram a camisa. Então, quem tiver sem camisa faz parte de um time. Quem tiver de camisa faz parte do outro time. Então, esses dois times são como se fossem duas funções, dois grandes grupos. Só que cada um deles tem a sua característica particular. Um está de camisa e o outro está sem camisa, tá? Então, como assim, professora? Essa camisa é o quê? Essa estar de camisa ou estar sem camisa significa que é o meu grupo funcional. É a característica que vai definir se aquele grupo, aquele time, aquela pessoa pertence ao time A ou se aquela pessoa pertence ao time B, por exemplo. Então, mesmo que estejam todos misturados, estão lá no campo jogando, estão todos misturados. Se eu olhar o fato de estar ou não com camisa, já me define dizer assim, ó, eu sei de qual time aquela pessoa faz parte. Então, na química é a mesma coisa. As estruturas, elas são organizadas em grandes grupos, as estruturas orgânicas, que são chamadas de funções orgânicas. São os grandes grupos. E a parte, aquela característica, que é uma parte que sempre se repete. Entendam bem, sempre se repete. É igualzinha e é única para cada função, eu chamo de grupo funcional. Vou explicar agora para vocês como, por exemplo, o grupo das cetonas. Então, a cetona, ela tem um grupo funcional dela. Vou explicar melhor para vocês. O grupo funcional da cetona, veja bem, cetona, não acetona. A acetona é só um elemento desse grupo, desse grande grupo. Ela é só um exemplo. Cetona é um grupo, possui como grupo funcional, ó, esse R representa a cadeia. Significa que eu tenho mais coisa para lá. Pode ser qualquer coisa. Então, eu vou ter cadeia, né? Eu vou ter outras coisas para cá, outras coisas para cá. E no meio, eu vou ter um carbono com uma dupla ligação com oxigênio. Veja o exemplo aqui desse. Da propanona, que essa é a estrutura da acetona, que vocês conhecem. Veja que eu tenho carbono com 3 hidrogênios nas duas extremidades e tenho, ó, um carbono com uma dupla ligação com oxigênio. É o que eu chamo de carbonila. Olha essa outra estrutura aqui. Completamente diferente dessa, né? Mas se vocês olharem bem, vocês vão localizar isso aqui, ó. Outro carbono que possui uma dupla ligação com oxigênio. Vejam que independente de ser estruturas diferentes, essa parte aqui não se repete. Ou, melhor, se repete, não muda. Isso aqui é o meu grupo funcional. Vejam que, ó, é exatamente igual o que estaria aqui, que está no quadro que vocês vão receber. Certo? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. O exemplo dos álcools. Dos álcools, por exemplo. O álcool, diferente, o álcool que vocês conhecem também é um exemplo, né? Mas o álcool, olha, o grupo funcional dele é o seguinte. Ele precisa ter um carbono, fazendo ligações simples, e ligado a um O e um H. Carbono ligado ao OH. Isso vai ser o álcool. Vamos lá, exemplos para a gente conseguir enxergar isso bem? Olha só, vê aqui, eu tenho carbono ligado ao OH. Esse é o álcool mais simples que tem, é o metanol. Veja, carbono ligado ao OH. Agora o carbono pode fazer ligação dupla, professora? Não, esse carbono que está ligado ao OH, ele só pode fazer ligação simples. Os outros que estão não me importam. Olha esse outro exemplo. Eu tenho cadeia completamente diferente, mas aqui eu enxergo, ó, um carbono ligado a um OH fazendo ligações simples. Ah, professor, então eu já entendi. Quer dizer que esse grupo funcional, ele vai ser igualzinho, não vai mudar nada
e todos os que for pertencentes àquela função. Isso, exatamente. Se eu olhei esse e esse, eles são iguais, então eu digo, opa, eles pertencem ao mesmo grupo, eles pertencem à função dos álcool. Então, se eu tivesse outra coisa aqui diferente, professora, se, por exemplo, não tivesse isso aqui, fosse uma C, dupla OH, ele ainda seria álcool? Não, ele já pertenceria a outra função, não mais essa, tá? Vou fazer um exemplo agora para a gente finalizar o vídeo, onde vocês vão identificar isso, porque cetona, álcool, amina, amida podem vir juntas numa função só. E aí o trabalho de vocês é identificar. Vejam só, nessa estrutura eu tenho vários grupos funcionais juntos. Vocês receberam a tabela, né? Anotaram. Se vocês forem consultando lá, vocês vão olhar. Aí você vai dizer assim, ah, professora, mas como é que eu vou identificar? Primeira coisa que você vai fazer. A gente vem estudando até agora carbono, a presença sempre de carbono e de hidrogênio. Eles são amiguinhos que andam sempre juntos. Toda função tem sempre carbono e hidrogênio. Então eu esqueço eles. Eu olho para aquele que não é clichê. Sabe? A visita que não aparece sempre, o oxigênio, o nitrogênio. Onde o oxigênio, nitrogênio, cloro estão, é o meu grupo funcional. Pode ter certeza que eles estão lá, normalmente. Então, se eu olhar para cá, tá, professora, vamos olhando. Eita, professora, tem oxigênio aqui. Então, o que você faz? Você olha como é que o carbono está ligado a ele. E vai olhar lá naquele grupo se tem alguém que tem esse oxigênio e que está dessa forma. Então, vamos lá. Veja só. Ah, professora, carbono, dupla com oxigênio OH. Então, isso é uma... O quê? Olhei lá na minha tabela, olhei. Ah, sim, professora, isso é um ácido carboxílico. É uma função que tem como grupo funcional um carbono com uma dupla OH. Pronto, já identifiquei. Acabou? Vou olhar se tem outras letras que são diferentes de carbono e hidrogênio. Fui olhando, encontrei essa daqui, ó. Tem uma C com uma dupla com oxigênio. Ah, professora, eu lembro que a senhora disse que isso aí é a carbonila e que ele é o grupo funcional das cetonas. Então, aqui eu tenho uma cetona. Ah, beleza, professora. Olhei. Ainda tem aqui um nitrogênio. Então, vou olhar direito. Esse nitrogênio, ele tá ligado a 1, 2, 3 ligantes. Ah, então lá na minha tabela eu encontrei um nitrogênio ligado assim, só que aqui tinha uns R. O R quer dizer que tem outra coisa. Pode ser hidrogênio, pode ser um monte de carbono. Então eu sei que isso são as minhas aminas. Viu? A gente consegue separar a função, restante só sobrou carbono e hidrogênio, eles não fazem parte de grupo funcional nenhum, a não ser dos hidrocarbonetos, mas aí não poderia ter nenhuma outra letra diferente deles. Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem basicamente, tá? E aí, agora no grupo, a gente vai fazer atividades para ir reforçando.